Meus amigos, estamos iniciando mais um Boletim de Notícias Eduardo Agência de Negócios, seu boletim diário de informações. Hoje é sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. Antes de começar a passar as principais notícias do dia para você, dois recadinhos importantes. Para você que não se inscreveu no meu canal no YouTube, vá lá, se inscreva, ative o sininho de notificações e fique sempre por dentro das principais notícias de economia, seguros e finanças. Outro recadinho importante para você que é assalariado e tem fundo de garantia: consigo fazer a antecipação de até 5 saques de aniversário do seu FGTS. O processo é rápido, totalmente digital, dinheiro na conta em até 24 horas. Se você estiver precisando de dinheiro e tiver saldo do FGTS, me chame no WhatsApp 489-9921-1390 que lhe passarei maiores informações. Faço atendimento para todo o Brasil. Vamos às principais datas comemorativas de hoje. Criação do Ministério da Aeronáutica do Brasil, 1941. Dia de São Sebastião, padroeiro do município do Rio de Janeiro. Dia do Farmacêutico, Dia Nacional da Parteira Tradicional e Dia Nacional do Fusca. Temperaturas e indicadores financeiros. O dia vai começando nublado, com 25 graus de temperatura aqui no extremo sul de Santa Catarina. O dólar abrindo em alta, 0,16% a 5,17. Euro em alta, 0,52% a 5,60. Ibovespa em alta, 0,62% a 112.921 pontos. Bitcoin em alta, 1,17% a R$ 109.244,54. Ouro grama 321,71. IPCA em alta 0,62% em dezembro. A Selic em alta 13,75% em dezembro. Principais notícias nacionais. Missão diplomática está na Venezuela para reabrir a embaixada. A embaixada do Brasil na Venezuela está fechada desde março de 2020, por iniciativa do governo Bolsonaro. As relações entre os dois países foram formalmente retomadas dia 2 de janeiro. Embaixador Sérgio Danésio é designado representante do Brasil na ONU. De acordo com Itamaraty, Danésio ocupa atualmente o cargo de embaixador do Brasil no Peru e designação será submetida à apreciação do Senado Federal. O governo muda a superintendência da Polícia Federal nos estados. As nomeações foram publicadas nesta quarta-feira, dia 18, em edição extra do Diário Oficial da União, que também autorizou as trocas de direção da PRF das unidades da Federação. A Advocacia Geral da União, AGU, pede bloqueio de 18 milhões e meio de financiadores de atos de vandalismo. No novo pedido, a AGU informa que o valor se refere aos prejuízos com a depredação de instalações do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União, AGU, pede bloqueio de 18,5 milhões de financiadores de atos de vandalismo. No ato do pedido, a AGU informa que o valor se refere aos prejuízos com a depredação das instalações do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Defensorias vão pedir transferência de manifestantes presos em Brasília. Presos serão procurados por defensores públicos para dizer se querem aguardar o julgamento em Brasília ou nos estados de origem, diz nota das Defensorias da União e do Distrito Federal. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aceita a abertura de ação eleitoral contra Bolsonaro. Ex-presidente acusado de suposta prática de abuso de poder nas eleições de 2022 por realizar eventos na dependências do Palácio da Alvorada e do Planalto no segundo turno. A defesa de Bolsonaro diz que o minuto da Casa de Torres não é válida. Advogados argumentam que o documento é de autoria desconhecida e que não foi publicado e, portanto, não pode ser usado como prova no processo contra ex-presidente. Justiça aceita pedido de recuperação judicial das Americanas. A dívida de 40 bilhões. O Grupo Americanas informou que posição de caixa de 800 milhões e que uma parcela estava indisponível para movimentação. Moraes mantém prisão de mais de 386 investigados por atos de vandalismo. O ministro também decidiu colocar 115 investigados em liberdade, mediante a adoção de medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. Polícia Federal e Receita Federal efetuam ação conjunta no Porto de Santos. Foram apreendidos 70 quilos de cocaína que estavam localizados em um navio. Polícia Federal incinera drogas apreendidas em Barreiras, na Bahia. Do total foram destruídos cerca de 901 quilos de drogas ilícitas. A Polícia Federal deflagra a Operação Luz Negra e cumpre o mandato de busca e apreensão no Paraná. As investigações visam desarticular importações e comercializações irregulares de insumos para tatuagens sem registros nos órgãos competentes. Preso no Rio, empresário que explorava diamantes ilegais. Pedra apreendida passarão por perícia para confirmar se são mesmo diamantes. Empresário responderá por usurpação de mesa-união e pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Anvisa anuncia novas restrições de produtos para cabelos. Os 11 itens
Com a venda suspensa, são alvos de investigação pela agência e por órgãos de vigilância sanitária local, devido a relatos de ocorrência de eventos adversos graves após o uso. Em São Paulo, funcionário da linha Uni morre em canteiro de obra do metrô. Homem de 65 anos foi atropelado por um caminhão. O trabalhador era terceirizado e chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu e faleceu no local. Bombeiros fazem rescaldo em galpão no aeroporto do Galeão. Mais de 60 militares de 13 unidades participaram da operação. A concessionária que administra o aeroporto disse que as operações de pouso e decolagem seguem sem impacto. No Rio de Janeiro, corte subsídio para ônibus que circularem sem ar-condicionados. Com verão a pleno vapor, a Prefeitura antecipou a aplicação de novas regras que reduzem os subsídios pagos aos consórcios que operam ônibus nos coletivos municipais. O IBGE desemprego regula para 8,1% no trimestre, encerrando em novembro com a queda de 8,7 milhões. A taxa de desocupação alcançou o menor contingente desde o trimestre encerrado em julho de 2015. A Caixa paga a Bolsa Família beneficiário do NIS com final 2. Nesse mês, o programa de transferência de renda do governo alcançará 21,9 milhões de famílias, com gasto de 13,38 bilhões. O valor médio recebido por família equivale a R$ 614,21. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, diz que safra de café será de 54,94 milhões de sacas. Das 54,94 milhões de sacas estimadas, 37,44 milhões serão de café arábica, o que significa um volume de 14,4% maior que o de 2022, e 17,51 milhões serão de sacas de café Conilon. O varejo de São Paulo cresceu 7,7% no segundo semestre de 2022. Para esse ano, a Associação Comercial de São Paulo espera um crescimento modesto para o setor, principalmente por causa da taxa de juros e do nível de endividamento das famílias. O dólar fecha praticamente estável a 5,17 após a declaração de Padilha. O mercado começou de nervoso por causa da entrevista do presidente Lula. Os ânimos só arrefeceram no final do dia, após o ministro de Relações Institucionais Alexandre Padilha descartar a redução da autonomia do Banco Central. A bolsa subiu 0,62%, impulsionada por petroleiros e varejistas. O Breaking do verão abre calendário mundial de dança no Rio de Janeiro. Evento que está na segunda edição abre o calendário desse ano do Breaking em todo o mundo. A dança será modalidade olímpica a partir das Olimpíadas de 2024. Pelos esportes, campeonato sul-americano sub-20, primeira fase, primeira rodada. Peru 0, Brasil 3, Colômbia 1, Paraguai 1. Copa São Paulo de Futebol Júnior, quartas de finais, jogo único. América Mineiro 3, Ituano 0, Santos 2, Fortaleza 1. Campeonatos estaduais, o Apelo Alagoano, Desportivo Aliança 1, CRB 3. Pelo Capixaba, Serra 1, Estrela do Norte 0. Pelo Carioca, Volta Redonda 1, Botafogo 2, Audax 1, Vasco 1. Catarinense, Barra 0, Criciúma 1. Atlético 0, Brusque 0. Goiano, Goiás 1, Anápolis 1. Paranaense, Operário 1, Azures 0. Paulista, Ferroviária 1, São Paulo 2. Botafogo 0, Palmeiras 1. Pelo Pernambucano, Caruaru City 0, Retrô 4. Tumulto na final da Copa do Golfo deixou mortos e dezenas de feridos no Iraque. Segundo o Ministério do Interior, torcedores tentaram entrar no estádio sem ingresso para acompanhar a final entre Iraque e Oman. Também temos aqui os principais eventos históricos desse dia pelo mundo. 1523, Cristiano II é forçado a abdicar como rei da Dinamarca e Noruega. 1841, ocupação da ilha de Hong Kong pelos britânicos. 1890, oficializado o hino nacional do Brasil, composto por Francisco Manuel da Silva. 1917, lançado em disco pelo telefone, considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil. 1920, fundação da União Americana pela Liberdades Civis. 1941, criação do Ministério da Aeronáutica do Brasil. 1949, inauguração da primeira exposição do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 1951, inaugurada a estação de televisão brasileira TV Tupi, do Rio de Janeiro. Em 1985, inaugurado o Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos. Em 1992, o voo Air Inter 148, um Airbus A320-111, cai em uma montanha perto de Estrasburgo, na França, matando 87 das 96 pessoas a bordo. Essas foram as principais notícias dessa sexta-feira. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana e bons negócios para você.